Caminhando com Cristo, nossa reflexão, primeira carta aos Tessalonicenses. Já estamos indo para essa primeira carta. Então vamos inicialmente fazer um contexto histórico muito rapidamente, né? Esse título, o título mais antigo encontrado nos manuscritos gregos era Aos Tessalonicenses 1. Posteriormente surgiram sugestões mais elaboradas, tais como primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Tá? A autoria, antigos escritores do terceiro século, tais como Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, criam que a autoria era, sem dúvida alguma, proveniente de Paulo, que em sua costumeira saudação, já no primeiro verso da epístola, inclui seus companheiros Timóteo e Silvano ou Silas. Tá? No cânon de Muratori, a lista mais antiga de livros do Novo Testamento, essa epístola figura em meio às cartas do apóstolo. Toda a obra está repleta do estilo e personalidade de Paulo, que transborda de amor por seus filhos, na fé e de zelo por sua espiritualidade. Um contexto ainda, né? Tessalônica, né, era a capital da segunda divisão da Macedônia, tá? Isso está lá no livro de Atos, no capítulo 17, verso 1, tá? Tessalônica, portanto, também era uma importante cidade situada ao extremo norte do então chamado Golfo Termaico, hoje conhecido como Golfo de Salônica. Por essa cidade, passava a Via Egnátia, que fazia a conexão do Oriente a Roma. Favorecida por sua localização e pela magnífica estação portuária, tornou-se um importante centro comercial. Provavelmente por essa razão, era a residência de um grande populacho judaico, como também uma sinagoga. Atualmente, Salônica é um dos principais e mais importantes centros comerciais da Grécia, bem como um interessante sítio arqueológico, por ainda estar de pé o famoso Arco Triunfal, tá? De pé ainda tem esse arco lá, por baixo do qual passa a Via Egnática, que relembra o poder e a glória de Roma imperial, né? Quanto à data da escrita, é aceito que ela tenha sido redigida na segunda viagem de Paulo, que foi entre os anos 49 e 52 depois de Cristo, mais especificamente no ano 51 depois de Cristo, né? Durante a segunda viagem que o apóstolo esteve pessoalmente em Tessalônica, logo após sair de Filipos, os judeus de Tessalônica não demoraram em tomar conhecimento das atividades missionárias de Paulo e imediatamente se puseram em ação. Saíram apressados com destino a Bereia, onde novamente instigaram a turba contra os evangelistas. Isso você encontrará no livro de Atos, no capítulo 17, entre os versos 10 e 13. Assim, os amigos do apóstolo o enviaram a Atenas, permanecendo Silas e Timóteo ainda na cidade. Paulo os esperou em Atenas, onde ansiava ardentemente por ajuda, e Timóteo se uniu a ele mais tarde, também em Atenas. Tá? Paulo fez com que Timóteo fosse aos Tessalonicenses para animar os novos conversos e trazer-lhes informações sobre eles. Isso você encontra e nós vamos ver logo na primeira carta aí de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Silas provavelmente tenha ficado na Macedônia, pois ele acompanhou Timóteo quando este retornou para se encontrar com o apóstolo Paulo em Corinto, na Grécia, lugar em que o apóstolo o aguardava após passar um breve tempo em Atenas. Foi nesse intervalo que, ao obter de Timóteo notícias da situação da igreja de Tessalônica, Paulo escreveu a primeira epístola aos Tessalonicenses, tá? Então, foi o relato, conversas e tudo mais, e a gente vai ver aqui as preocupações de Paulo com o pessoal de Tessalônica, tá? Então, é isso que nós vamos estudar a partir de amanhã, né? Começamos hoje, né? Na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá bom? Que graça e paz lhes sejam multiplicadas.